Quem que... Olá, sejam todos muito bem-vindos à Casa do Caminho, na cidade de Biel, na Suíça. Hoje, segunda-feira, 15 de abril de 2024. Daremos continuidade ao nosso estudo da Gênese, página. Peraí, quer sair? Ó, eu estou marcada lá, Terezinha, com a página lá do Mário. Página 165, período primário. A facilitadora será a mocinha, Terezinha Olivier. Jovem, agora jovem, hein? Agora jovem. A favor. Agora mocinha. Eu era a mais velha da turma. Agora, É, ela se sentia assim, né? Aquele, é, não, eu sou a mais velha do grupo, assim, é ruim, hein? Aí agora, Terezinha, abraço, minha flor. Então, vamos lá, ela é então. a facilitadora, mas na verdade o dever é de todo o É grupo. de todos É nós, um tá? apoiando o outro, porque se não for assim, Não, não e se não estaremos for colocando em assim, esse prática. assunto, né, Zélia? Esse assunto de hoje, particularmente, para nós, é bastante complicado, né? Lá, Então, Terezinha. a E gente, como? nós vamos precisar de ajuda mesmo, né? Olha, Porque eu quando estava vendo isso, Terezinha, sabe o que aconteceu? Aí eu falei assim, eu fiz uma imagem horrível, sabe? Você sabe que eu não como carne, é muito raro. Aí meus, como se chama o que está, Adão? Dentro, os miolos hum, começaram a serem fritos. Eu falei, para com isso. Não dá, não. Então, de uma forma simples, específica, vamos lá. aqui, Então, é conosco, viu, sabe que a gente? gente fala aqui, Zélia? Quando a Ah, gente fica assim confuso, que o Tico e o Teco estão confusos. O minha Tico e o irmã, Teco. o Teco São tá lá. os dois neurônios que nós temos. Então, vamos lá, Tê? Vamos lá. Vamos lá. Vão se preparando, viu? Júlio, Elzinha, para que posteriormente também esteja aqui fazendo a mesma coisa, Sim. viu? Estudando, facilitando. Uma pergunta, Bom, vocês têm PDF, né? Isso? Ah, tem PDF, isso. Tá, já é só enviei. para lembrar, né, aqui no item 18, que foi o último item que nós vimos na semana passada, né? Então, ele está falando aqui daquela fase do planeta, em que o planeta estava ainda incandescente, né? Muita gente fala que o planeta era uma bola de fogo, né? Tem gente que usa essa expressão, né, seu Júlio? Ó, E que não tinha condições de vida, nada. E o estado da atmosfera do planeta não tinha nada de comparável com o que é hoje, né? A atmosfera era completamente diferente. Era tão densa a atmosfera que os raios do Sol não atravessavam ainda a atmosfera terrestre, de tão densa, né? Que era. Então, ele está falando dessa fase, né? E que nós vamos ver aqui agora, a partir daqui, nós vamos ver aqui o período primário, né? Então, ele diz assim, no item 19, período primário, ele vai falar dos Só um períodos. instantinho, Terezinha, só para me organizar. Ô, Júlio, nos ajude. Agora que vai entrar no período primário, qual é o EON correspondente ao período primário? todo ele. Poxa, comecei a primário, como é que é todo ele? Pelo seguinte, se você viu naquela tabela, Sim, está escrito assim, naquela tabela das eras geológicas, dos períodos direitinho. À esquerda está lá o Fanerozoico, que é, vamos dizer assim, a reunião, o conjunto de eons, correto? certo? E a partir desse período, dessa fase eônica, vamos dizer assim, dessa fase, é que, a partir daí, foram sendo subdivididos. Então, a primeira formação, vamos dizer assim, didática, né, é o chamado pré-cambriano, aquela parte lá de baixo, Uhum. entendeu?
Aqui, ó. O pré-cambriano. Tá dando pra... Tá vendo aí? Assim, é Eu, a primeira fase, é a fase mais baixa do Fanerozoico, ou conjunto de éons, correto? O conjunto de éons forma o Fanerozoico. E a parte mais inferior, quer dizer, mais antiga, agora apareceu aqui o azulzinho, e a parte mais antiga corresponde ao chamado pré-cambriano, que, por sua vez, se subdivide em eras proterozoicas e arqueozoicas. Entendeu? não, porque eu quero Não. saber no qual é esse. Eu sei que. Então, estamos no pré-cambriano. Não. Agora, Sim, não, que não. agora, aqui, quando ele fala, peraí, deixa eu ir lá. Hum, Nós estamos ainda, hum, esse período sim, primário especificamente, hum. seria o pré-cambriano, mas qual? A arqueozoica. Não, seria o pré-cambriano, são essas duas fases. Sim, eu São sei. esses são esses dois aqui, esses dois, essas duas Eras. denominações, essas duas eras, vamos dizer aqui, entendeu? Certo. Essas duas eras compõem o pré-cambriano, que Sim. corresponde a essa era primária, entendeu? Mas eu vou fazer perguntas porque só assim eu vou aprender, você me desculpa. Tá. Só que tem E suas características. A só com arqueozoica, perguntas eu no posso caso, essa responder. arqueozoica seria Sim. no caso, a que ele está, que se referiu a, ai, como é que ele fala aqui? Deixa eu pegar. A anterior que Terezinha estava se referindo, que é o caos completo, porque vai sendo por fase, tá certo? Arqueozoica. Hum. Está agora no período primário, saindo da arqueozoica, deixa eu ver aqui, peraí, desculpem, para ir para proterozoica, é isso? Veja bem, olha, nós não podemos nos apegar muito a essas denominações, estabelecendo limites. Limite assim, vai daqui até ali, dali até acolá, principalmente em termos de idade, porque essas eras aqui, essa fase, esse período da Terra, vamos dizer assim, para ficar mais didático, são períodos assim como eu diria assim, são períodos tão hostil, vamos dizer, tão sem vida, que as datações elas são todas hipotéticas. Então, aqui fala, por exemplo, que calcula-se que a base do pré-cambriano esteja em torno de 4,5 bilhões de anos. Está entendendo? Nós só vamos ter definições assim mais claras para a gente entender a evolução da Terra, porque, veja bem, quando eu era geólogo, estava na atividade, estudava e estava com isso aqui tudo na cabeça, eu fazia essas divisões, entendeu? Tudo dentro de um contexto o mais científico possível, porque eu não podia misturar as coisas lá dentro. Como espírita, eu coloco da seguinte forma: eu tenho a ciência que me dá elementos para dizer hipoteticamente, como foi o início da formação, né, com as teorias tais, tais e tais, e, né, e depois sigo ao princípio da evolução de tudo pela criação divina, que aí o texto mesmo está claro, dizendo que a Terra foi se esfriando,
né? Aí foi formando uma crosta, no princípio era muito fina, né? A partir da era do período seguinte ao pré-cambriano, né? As movimentações começaram a aparecer, né? As placas tectônicas começaram a se movimentar, e aí começaram a surgir montanhas, começaram a surgir terrenos assim diferenciados, etc, etc. Então, e tudo isso formando a base da criação, né? Quando os terrenos, quando a atmosfera começou a se esfriar e do estado gasoso passou para o estado mais liquefeito, então foram aparecer. E quando se esfriou, vamos dizer assim, quase que completamente, começaram a aparecer as espécies, né? E apresentavam vida. Inicialmente, as espécies vegetais, que evoluíram para espécies, vamos dizer assim, animais, vamos dizer. Isso Vai tudo. explicar, nesse capítulo Ele vai explicar, ele vai explicar. Eu só queria saber a diferença entre uma e outra, só para ele vai explicar, e ele cita assim, ele se situa, que vai ser explicado em um determinado, ele não diz, mas que vai ser explicado, ele vai falar sobre um tempo. Então, como nós aqui trazemos, não atualizamos não, trazemos para os nossos dias atuais, né? Eu estava tentando me situar no que ele estava se referindo, né? Mas tudo bem, vamos aos poucos adentrando e vamos esclarecendo, né, Tê? Okay. Vamos devagar. Vamos devagar. Porque essas modificações, elas vão. O texto, se você ler bem direitinho ali, o texto vai dizendo, não, porque a terra era fina, e aí o fogo interior começava, em determinado momento, rachava, criava aberturas para que esse fogo, essa lava, aparecesse à superfície, formando novos terrenos. Vai passando o tempo e vão milhões de anos, e vão milhões, e vão milhares, até que a gente Isso possa eu entendo entender. perfeitamente, Júlio. O que eu notei aí é só, no caso, é a questão que, para mim, que nós estamos aprendendo que tudo, bom, em relação ao mundo espiritual, o tempo é completamente diferente, mas nós estamos nos referindo à formação da Terra. Então, sim, tem um tempo, sim, que se nós observarmos, está aqui. Então, para me situar mais ou menos, e as pessoas que irão ver posteriormente esse vídeo. Sim, se tem. Não é o que ele comentou desde o início, que nós estamos agora tentando nos situar. Afinal de contas, como nós sabemos, ele tinha a ciência da época dele. E isso existe um desenvolvimento. Então, por isso que muitas vezes é importante, sim, entender o passado, ir para o passado para entender o presente. Então, é isso que nós fazemos aqui, nos situando, entendeu? Era só isso, porque realmente nós estamos conscientes. Aqui tentamos fazer isso, nos colocarmos vamos dizer, como se fosse um teatro, naquela cena, naquela época, entendeu? Mas tudo bem, vamos lá, aos pouquinhos. Bom, Terezinha? Obrigada, Júlio. Estão vendo? Sim, agora, okay. Tê, agora. Tá. Então, vamos lá. O primeiro efeito do resfriamento foi o de solidificar a superfície externa da massa em fusão. Massa em fusão é como estava, né? Aquilo tudo naquela temperatura imensa, naquela temperatura altíssima, né? Então, aí a superfície começou a esfriar e a solidificar, não é? Correto. Daí formar uma crosta resistente que delgada a princípio, né? A princípio era mais fininha, né? Mais delgada, foi se adensando pouco a pouco. Ela foi aumentando, porque vai esfriando,
Então, a parte sólida vai também aumentando, né? Essa crosta constitui a pedra chamada granito, de extrema dureza, cujo nome vem do seu aspecto granulado. Nela distinguem-se três substâncias principais: o feldespato, o quartzo ou cristal de rocha e a mica. Esta última, desculpa, gente, esta última tem o brilho metálico, ainda que não seja um metal. Eu peguei aqui uma imagem, né, para a gente só ter uma ideia. Estão vendo aí Sim, a imagem, o desenho? Então, eu peguei aqui, olha, na primeira nota que eu fiz, quais são as características da crosta terrestre hoje, né? A Kardec falou daquele tempo, o que a ciência tinha chegado, né, naquele tempo. Ele falou das características aqui hoje. A crosta é formada basicamente de óxido de silício, alumínio, ferro, cálcio, magnésio, potássio e sódio. A sílica, óxido de silício, é o principal componente e o quartzo, o mineral mais comum. A crosta está dividida em muitos fragmentos, as placas tectônicas. As placas tectônicas foi o que o senhor Júlio falou da outra vez, que é como se fosse parecido com a casca, o casco da tartaruga, né, seu Júlio? Ela isso. é em pedaços, né, em placas, né? Aqui, olha, a crosta é essa parte mais escurinha aqui, em volta é a crosta, né, da Terra. É Correto. produto, né, produto direto da matéria em fusão consolidada. Então, toda a matéria que estava em fusão aqui, ela se apresenta solidificada, mas só essa parte fininha aqui, só essa crosta, né? E com É, relação às placas tectônicas, eu peguei aqui é um desenho, né? Só para a gente entender um pouquinho, é como que elas se movimentam. Elas têm vários tipos de movimento, as placas tectônicas. Aqui, limite divergente é quando elas se separam, né? Uma vai para um lado e a outra vai para o outro. A transformante é quando uma vai para cima, outra para baixo. Elas se deslocam, né? Elas se mexem. E a convergente é quando estão separadas e elas se unem. Então, quando existem esses movimentos das placas tectônicas, se elas acontecem na superfície da Terra, acontecem os terremotos, né, seu Júlio? Os terremotos, aqueles fenômenos todos. Quando elas, maremoto, tudo isso. é, quando elas acontecem no fundo do oceano, elas provocam os maremotos e os tsunamis, né? É a causa essa é a movimentação das placas tectônicas que provocam isso, né? Então, voltando aqui, tá vendo o texto de novo ou não? Não? Então, peraí. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Peraí. É. De vez em quando. Minimiza, Terezinha, o É, Word. já minimizei, Zélia. Aqui. Tá aparecendo agora Não, não. o Agora, texto? Agora, Tá. agora. Muito bem. Então, com relação a isso aqui, da primeira nota, alguém quer completar alguma coisa? O seu Júlio quer complementar com relação a isso aqui? só uma observação, viu, dona Clara? Terezinha, Sim. Clara é minha mãe, Maria Clara, lá em Portugal. Tudo bem. Veja bem, essa crosta, que seria essa massa original, ela já está muito modificada, viu? Ela não é Sim. bem essa massa original, não. Ela está bem modificada pelas ações do próprio tempo, né? E desses elementos químicos que se compõem, recompõem, vamos dizer, assim, interagem, etc., formando até mesmo novos minerais. Tá? É, vai sofrendo transformações, né, seu Júlio? Ela vai se Então, transformando, né? exatamente, em constante transformação.
certo. Ok. A camada granítica é a primeira formada sobre o globo, que o envolve por inteiro e da qual constitui de algum modo sua estruturação. Ela é o produto direto da matéria em fusão consolidada, né? Nós já vimos. Sobre ela e nas cavidades que se apresentava lá no início, né? A sua superfície revolta, foram sucessivamente depositadas as camadas dos outros terrenos, formadas posteriormente, que o senhor Júlio falou agora, vai se modificando, né? Com o tempo, no decorrer dos milênios, ela outras camadas de terreno vão se sedimentando ali, vai transformando, vai modificando aquela crosta, né? Entenda por que novos terrenos vão se formando. Embora a origem seja a mesma, quer dizer, aquela massa incandescente lá do fundo, acontece que quando essa massa incandescente lá do fundo, quando ela se esfria, vamos dizer assim, lentamente, lá no interior mesmo, ela vai chegando próximo, vai se esfriando, e depois ela, por um movimento de uma placa, ela vem para o lado de fora, ela tem um tipo de consolidação e um tipo de reação química formando um tipo tal de terreno. Mas se ela vem abruptamente até a superfície, ela já tem uma outra forma de se consolidar, de se interagir quimicamente, formando assim outro tipo de terreno. Por isso que nós dissemos aqui, está em constante e diferenciada evolução. Então, isso que o senhor falou agora, que vem lá de dentro, é a erupção vulcânica, né, seu Júlio? Que ela forma até montanhas, às vezes forma até montanhas, né? É, tem a erupção vulcânica, é uma dessas formas dela vir de lá de dentro, De dentro. entendeu? Uma das formas, porque pode ser através de uma movimentação tectônica que provoca a abertura daquelas chamadas fossas, né? Fendas, ele fala em fendas aqui, né? Fendas, fenda. Uma falha que, por exemplo, pode dar a famosa, quem mora nos Estados Unidos, lá, o nosso irmão lá, Mário, né? Que tá, não, Mário Não, não, Antônio. Mário está no Antônio, Japão. Antônio. Pois é, a famosa falha de San Andrés, lá na é, Califórnia, né? Uma fenda, pode, de repente, aquilo vir à tona por é, aquela falha, entendeu? uhum, certo. Ô, seu Júlio, eu acho interessante que para nós aqui é muito normal essa parte em que nós temos tudo, os Alpes, a parte da montanha. Se nós vamos no qualquer rio, isso aqui, essas pedras que ele cita, os granizos, aquelas todas, isso aqui é muito, muito normal encontrarmos. Certo. É aqui na Suíça, que por sinal se nota perfeitamente, que eu não sei, eu acho que é o quartzo, não me recordo, me esqueci. Ou é o mármore, não sei. Me esqueci, eu já marquei, eu mostrei no estudo anterior, mas esqueci. E se aqui é algo típico se colocarem estas pedras nos tetos, no teto, dependendo das casas, entendeu? E eu acho muito interessante que aqui para nós fica mais fácil até o entendimento quando se refere aos metais, aos minerais, porque é natural, está em todo lado. E se vê nitidamente as cores, a diferença de um e o outro. O que está dizendo aqui, que tem o feldspato, o quartzo, etc, etc e tal. Essa crosta seria que é fina, como o senhor mencionou, mas é realmente essa casca da tartaruga, mais ou menos, ou também parecido, eu quero só entender, com o mineral. Porque o mineral está tudo nela. A crosta contém todos os minerais, não é isso? Como Correto. seria isso? O senhor sabe dizer? Se eu entendi bem a sua dúvida, veja bem,
a placa é vamos dizer assim, é um pedaço da crosta. Né? Eu estou usando bem uma linguagem bem simples, né? É uma porção, uma placa e junto com as outras e tal. Agora, a movimentação interna, vamos dizer assim, no interior dessas placas, quer dizer, na superfície dessas placas, ou próximo à superfície, isso depende. Opa, espera aí, onde é que não. Depende depende da evolução das formas de transformação, entendeu? Por exemplo, transformações por processos químicos, por processos metamórficos, quer dizer, metamorfismo, mudança, né? Transformação, né? E transformações através de fragmentação, porque toda vez que esses blocos eles se fragmentam e eles rolam, eles caminham, eles percorrem distância, eles produzem energia. E essa energia pode provocar transformações dependendo do espaço onde estiver. Ok? É como o senhor falou da outra vez, né, um pouquinho antes, seu Júlio, que dependendo da movimentação, das características do momento ali, podem se formar novos minerais naquele terreno ali, vamos dizer assim, naquela camada, né? Podem se Pode. formar novos minerais de acordo com as características, de acordo com as condições de calor, de tanta coisa que acontece, né? Podem se formar novos minerais, né? Exatamente. Eu entendi Exatamente. isso. Por isso que eu dei o exemplo das pedras que nós vimos aqui. A pergunta, a dúvida é a crosta que envolve o planeta. Essa crosta contém todos esses minerais. Seria, no caso, quando se abre, quando a gente abre assim, a montanha, se vê. Esse também é um mineral ainda mais grosso, a crosta, ao redor do planeta. Em alguns lugares, essa crosta que você está falando são ainda primitivos. É o caso, por exemplo, aí na Suíça, né? Quando você abre um túnel aí e corta essas montanhas aí, né? Os Alpes, corta aí essa outra cadeia que também passa aí perto da Suíça, aí, meu Deus do céu, que vem da França e tal. Isso aí são formações ainda bem primárias, né? Formadas na era primária ainda, entendeu? As formações mais recentes desse volume, dessa grandeza, dessa magnitude, as mais recentes são, por exemplo, os Andes aqui e as cadeias rochosas e as montanhas rochosas nos Estados Unidos. São as formações desse porte, são as mais recentes, entendeu? Que datam da era secundária e terciária. Entendeu? Podemos continuar aqui com o texto? Não. Então, tá. O que a distingue dessas últimas, né? Dessa superfície, né? O que distingue das outras camadas, né? É a ausência de toda estratificação, ou seja, ela forma uma massa compacta, uniforme em toda a sua espessura, e não está constituída por camadas. Isso lá no século XIX, né? Porque agora aqui, olha, peguei aqui aqui nesse. Vocês estão vendo a nota 2? Sim. Quais são as camadas que formam a crosta terrestre? Isso hoje, né?
Assim, temos a divisão da crosta em duas camadas. Lá no século XIX que não tinha camada, era uma camada só, era uma coisa só, né? Aqui hoje já tem duas camadas. O conhecimento, né, geológico já diz que tem duas camadas mineralógicas distintas, a cima e a cial. A camada acima, mais interna, é formada basicamente por sílica e magnésio. Já a camada mais externa, a cial, é composta principalmente por silício e alumínio, né? Então, a geologia, pelo menos onde eu consultei, né, fala hoje sobre as camadas da crosta terrestre. Você quer acrescentar alguma coisa, seu Júlio? Acrescento, sim. Na realidade, quando lá no início da década de 60, 70, né? Quando a gente já estava na lida lá da geologia, né? Para ensinar, etc., já nessa época, a gente já identificava, quando falava nessas três camadas, grosseiramente, Cial, Cima e NIF, né? Eram três camadas. Três. Cial, sílica e alumínio. Olha só, a sigla desses minerais. Cial significa sílica e alumínio. Ah, Cima sílica e magnésio, que né? legal. Uhum. Silício e magnésio. E NIF, que é o núcleo ainda incandescente, é níquel e ferro, ok? Então, agora, dentro dessa camada, pelo menos do Cial, que nós conhecemos ainda, que a gente já conhece, hoje conhece bem, né? Pelos equipamentos, né? Pelo o material que nós disponibilizamos hoje, né? E pelas análises que se fazem, né? O Cial, nós encontramos aí, por exemplo, concentrações de determinados minerais que formam a riqueza do mundo, né? Quando são as minas dos minerais, né? Valiosos. Por exemplo, a mina de ouro, né? Uma grande concentração. Em algum determinado, na África, por exemplo, tem concentrações imensas de ouro, né? Minas de ouro, né? Enfim, todo lugar tem suas riquezas minerais, produto da concentração de um mineral, né? Por exemplo, o diamante. O que é o diamante? O diamante nada mais é do que carvão, sabiam? Eu sabia. Pois é. O diamante é o carvão, só que fundido a uma temperatura tão alta, né? E com uma pureza de concentração do elemento carbono, que lhe dá aquela pureza, aquela beleza, aquela transparência e tal, papapá, e aí por aí vai. Não, Então, que interessante que é a natureza, né, seu Júlio? É muito é, interessante, né? O é, carvão e o diamante com a mesma origem, a mesma base, né? Mas mesma, transformados tão diferente, né? mesma composição. Mesma Agora, composição. Agora, se me permite, viu, a Zélia, que eu gostaria de falar um segundinho sobre o Cial, essa camada de sílica e alumínio. Essa camada mais externa, né, essa camada mais externa, ela é composta pela rocha sedimentar, que é a terra, vamos dizer assim, né? A terra onde se planta, enfim, sobre a qual nós andamos, construímos estrada e construímos, etc, etc. Pois bem, essa terra, né, esse material, essa rocha sedimentar, ela tem um elemento que se chama argila, que foi objeto do meu trabalho de pós-doutorado, entendeu? E onde nós pudemos, assim dizer, cognominar esse elemento, esse mineral, como o mineral da vida. Sabe por quê?
porque a argila é o único mineral que permite a movimentação da água em sua estrutura, entendeu? Uma planta, ela não se alimenta, por exemplo, uma planta pode precisar de, por exemplo, um adubo de, vamos dizer assim, magnésio, né? Essa planta precisa de magnésio para poder fortalecer isso. Ela pode estar plantada em cima de uma jazida de magnésio, mas se não tiver a argila para pegar esse magnésio, reciclar dentro da sua estrutura e passar para a planta, ela morre. Olha só. Entendeu? Por isso que a gente denominou de o mineral da vida, porque as plantas vivem em função com argila. Se não tiver argila, a planta não desenvolve, não cresce, não se alimenta. Ok? E Bem isso se interessante. camada mais externa da crosta terrestre. Ok? Muito bom. Então, a camada mais externa que o senhor se referiu contém mais argila. Olha, não exatamente, porque as montanhas ainda primitivas, elas estão aí, né? Com as suas imponências, alturas, etc., elas estão aí. E isso é superfície também. Agora, a superfície onde os seres vivem, essa é a terra, é onde a argila é o mineral da vida. E deve ter alguma importância para nós também, né, seu Júlio? É porque a argila, né? Porque nós precisamos da vegetação para alimentação, né? Então, ela Correto. é importante para nós também, né? Para a vida humana. Né? Das florestas e tudo É mais. isso, tudo E bem. nós vemos também em alguns países que tem assim águas térmicas, se chama. Então, Correto. eles utilizam isso para poder, até a parte de circulação sanguínea, essa argila, que se vê muito, É. que está ali, eles pegam, passam no corpo todo. Tem até tratamento com argila, Tratamentos. né? Com alguns tipos de argila tem tratamento para a saúde mesmo, né? Em alguns Observe a locais. Avene, a marca Avene, quantas coisas fazem. Avene da Suíça, da França, Avena. Eles utilizam isso, essa água térmica que contém um grande número de quê? De minerais, e principalmente de argila. E eles, pessoas que vieram, crianças que vieram com problemas sérios do Brasil, a Avene trouxe para ficar durante um tempo aqui, quer dizer, na França, para ser tratada através destas águas termais, lá na França, que tem o local que eu não sei, o nome me esqueci, e a quantidade imensa que o senhor mesmo falou de argila. Correto. Bem. É o mineral da vida. Então, aqui essa última frase aqui, a efervescência da matéria incandescente devia aí produzir numerosas e profundas fendas, aquilo também que o senhor Júlio já falou, né? Pelas quais verteria essa matéria. Então, nessa crosta, né, existiriam fendas, né? Através dessas fendas sairia material incandescente, vamos supor, eu vou falar a minha linguagem, né? Se derramaria sobre a superfície, formando ali novas paisagens, vamos dizer assim, né? Novas camadas, novos solos, com outros minerais, né? Não é isso, seu Júlio? Correto. Tá. Corretíssimo. Vamos lá, o item 20. O segundo efeito do resfriamento foi o de liquefazer quaisquer uma das matérias contidas no ar no estado de vapor e que se precipitaram sobre a superfície do globo. Então, olha, na atmosfera, aquela atmosfera pesada, densa, né? Irrespirável na época, né? Então, aquilo foi resfriando aquela atmosfera, né? E essas matérias que estavam em estado de vapor na atmosfera se precipitaram sobre a superfície, né?
pelo fenômeno do resfriamento. Houve, então, chuvas e lagos sulfurosos, né? E de betume, verdadeiros riachos de ferro, de chumbo e outros metais fundidos infiltraram-se nas fissuras e constituem atualmente os veios e filões metálicos. Então, aquilo foi, né? Formando, como ele fala, esses riachos de ferro, né? Riachos desses minerais ainda no estado líquido, né? Mas que eles foram também, nos milhares de anos, aí, ou milhões de anos, também foram esfriando, solidificando e se tornaram hoje os filões metálicos, os minerais, né, seu Júlio? Os minérios que são explorados hoje, né? Exato, as minas, né? As As minas, minas, os minérios, metais preciosos, né? isso. Por aí. Quantas mortes, né? Quantas mortes, quantos crimes por causa desses filões metálicos aí, né? Desses minérios, né? É, que, né? Despertam a cobiça dos homens, né? Certo. Cobiça dos homens, grandes chefes de nações. Sim. Que exploram, que vão explorar esses países, né? Tiram tudo, toda a riqueza desses países, né? Como a gente sabe na África e outros. Aqui no Brasil também, né? Quanta coisa foi tirada daqui, né? E, e tantos outros lugares aí, né? Exatamente. Sob a influência desses diversos agentes, a superfície granítica experimentou decomposições alternativas. Fizeram-se misturas que formaram os terrenos primitivos propriamente ditos, distintos da rocha granítica, mas em massas confusas e sem estratificações regulares. Aí eu tenho uma nota aqui, aqui. Entrou aí para vocês, nota 3? Entrou, né? Sim. Ao longo de milhões de anos, a superfície terrestre se resfriou e formou uma crosta quebradiça. A enorme energia térmica que ainda emana do interior do planeta dá origem a movimentos e processos dinâmicos, como a convecção do manto terrestre, as placas tectônicas e o vulcanismo. Então, toda uma movimentação, né? Uma grande movimentação, né? Que foi acontecendo no decorrer de milhões e milhões de anos, né? E foi modificando essa crosta, né? E E foi até hoje. até hoje, é. Até A hoje. Terra, a Terra não parou de se modificar ainda, né, Sr. Júlio? Ainda ela Ainda. está em modificação, né? Nós temos vulcanismo ativo aí nos quatro cantos do mundo. Nos quatro Sim, cantos do mundo. Né? tem sim. Então, vamos voltar lá no texto, aqui. Estou pegando jeito, né, Zélia? Voltou no texto? Tá? Só um instantinho aqui, Terezinha, para me tirar um aqui. O que você falou sobre essas filões metálicos? É, O senhor eu, Júlio pode explicar melhor, né, Gélia? isso. Eu Tá estava bom, pensando, Terezinha, a seria senhora já está craque. aqui, isso não são os filões, não são esses filões? O senhor está vendo? Estou vendo, estou vendo, estou vendo. Então, Esse- aí forma o que vocês comentaram. Então, gradualmente, não é uma deteriorização, como vai se formando aqui, e aí está os metais preciosos, da mesma forma, porque aqui ele não está no interior, porque o que olha não é no interior. E aqui, essa aqui, esses são os filhões. São esses aqui? em relação
Veja bem, isso que está sendo mostrado aqui são fotografias de perfis, vou usar a palavra técnica, né? Perfil, uma face, né? De um afloramento aqui da rocha, não é isso? Externo. Isso, Tanto que está fotografado, não é isso? Isso isso. está ao ar livre, não é isso? Então, esses veios aqui, isso é produto, por exemplo, de essa área, ela pode ter sofrido uma movimentação ao longo desse tempo, e nessa movimentação, um determinado material se introduziu numa fenda, nessas fendas, ou no momento em que abriu-se a fenda, ela se introduziu e deu essa feição. Essa rocha hoje ela está, esse perfil rochoso, ela está exposta, mostrando essas infiltrações de minerais, materiais diferenciados. Pode ser. O que nós estávamos nos referindo, e a dona Terezinha acertou muito bem, são os veios de minerais que até valiosos, vamos dizer assim, né? Que estão, por exemplo, a 1.000 metros de profundidade, a 500 metros, a 200 metros de profundidade, por aí afora, entendeu? E são minerais assim de grande valor, pelo menos hoje em dia, né? Por exemplo, as jazidas de alumínio, elas são muito na superfície, viu? Pois Agora, as é. de ouro elas já vão lá para baixo, porque é um mineral muito pesado, né? Então, ele afundou muito dentro do processamento da sua formação. Ela foi muito lá para baixo, a 2.000, 3.000 metros de profundidade. Se encontra hoje, existem minas de ouro sendo exploradas, e por aí afora. Esse que mostrou aqui aparece muito, é muito comum aparecer na superfície, né? Porque vemos nas cavernas também. Nas Sim, cavernas, que é uma coisa maravilhosa, que vai se formando com o passar dos milhões de anos, aqueles pingos, né? Aqueles são os quartzos. não, ali já é matéria calcária. Aqueles pingos são os estalactites e os É, estalagmites nas é. cavernas. Aquilo é por causa da água. A água contém muito calcário, e como ela vai passando, a rocha calcária ela permite a passagem da água, então ela vai passando devagarzinho, e o calcário que está na água vai ficando por ali pelo meio do caminho, Nesses né? filões, Sim, sim, né? Geralmente verticalizado. isso, é isso que eu estou notando, que no caso, assim, como a Terezinha deu exemplo, é vertical. E nas cavernas que se vê, geralmente tem vertical. E aqui já uma outra coisa está nas rochas, que horizontal. São processos diferenciados. São Então, aqui, cálculos. volta só um pouco uma frase ali em cima que vai explicar isso aí. Volta só para cima, Zélia, um pouquinho. Aí, para aí, olha, para aí. Olha, a efervescência da matéria incandescente devia aí produzir numerosas profundas fendas pelas quais verteria essa matéria. Acho que explica essas camadas aí que aparecem, né, seu Júlio? São a matéria incandescente que passou pelas fendas, né? E forma essas camadas que a Zélia está mostrando aí. Não é isso, não? Sim, tá, se encaixa também como um dos processos que pode produzir É. esse fenômeno, vamos dizer assim, né? Aham. Porque Então, tudo é fenômeno. Então, todo esse movimento vem da parte tectônica, que vai formar as diferentes variações de fendas, e vertical, horizontal,
Com a ajuda que, no caso, ainda vai ser falado, aí vai formando, com o passar do tempo, vai mudando, vai entrar um outro Sim, elemento, no caso, aí a água, aí já vai ser um outro processo. outra coisa. Corretíssimo, entenderam. Tá, obrigada. Você pode sair, Zé Eu Leite, vou interromper, Terezinha, aqui. Obrigada, Terezinha. vamos voltar lá. Porque não é porque assim, é desta forma que nós vamos compreendendo, principalmente Sim, Célia, né? Que benza a Deus, viu? E vai levar umas quantas encarnações para poder desenvolver a razão. Deus me livre. olha aqui a nota Peraí, só um 3. instantinho, Terezinha. Clarinha? Nós podemos dizer, então, que a qualidade do solo, né, porque nós sabemos que determinado lugar dá melhor, até o próprio vinho, né? Vamos falar do vinho, por exemplo. Em determinado lugar o vinho é melhor, em outro determinado lugar a batata é mais gostosa, em outro lugar aquela fruta se dá, em outro lugar já não dá. E nós podemos dizer que a qualidade do solo também vai mudando com o tempo? É isso que pode acontecer? Porque às vezes a gente escuta a expressão muito do pessoal que é da agricultura, que a terra está cansada, que tem que dar um tempo para ela, para depois então replantar. Então, a pergunta é: a qualidade do solo também vai mudando com o tempo? Nós podemos dizer que, que hoje nós plantamos em determinado lugar, pode ser que não dê depois, ou que não seja uma produção tão boa quanto antes? Eu não sei responder isso. Estou perguntando para os geólogos. Aí, Perguntar para aí, os universitários. aí entra o conhecimento de uma outra ciência Hum, chamada pedologia, chamada pedologia. não E ouvi que falar como é que é o nome? pedologia, vem de epipedon, que quer dizer Ah, sólido. epidemiologia. Pedologia, né? Não confundir com pedólogo, né? Não, Podólogo. pedologia também. Dólar. Não, pedologia também parece que é a ciência que cuida de crianças. Se não me engano, há uma semelhança. Mas pedologia é a ciência do solo, que estuda o solo. Veja bem, os solos, pelo seu uso, né? Esse mineral, a argila, ela vai se, vamos dizer assim, as suas estruturas, principalmente, veja bem, principalmente com os usos dessas matérias assim, desse material, como a gente fala, meu Deus do céu, para poder de fertilizantes muito agressivos. Veja bem, o uso às vezes de fertilizantes muito agressivos durante muito tempo, né? O solo, às vezes, submetido a processos intensos de chuvas torrenciais, são, são fatores que podem, vamos dizer assim, enfraquecer o solo. Como vai passando o tempo, né? Se a gente usa muito álcool, né? Se a gente usa muita comida gordurosa, se a gente usa muita coisa assim que não deve comer, papapá, pererê, paraná, a gente vai, né? Você vê, por exemplo, você pode, às vezes, ver um camarada com 70 anos, às vezes, né? Às vezes mais assim acabadinho do que um outro com 80. Depende Sim. do estilo de vida, depende do processo de exploração daquele corpo, vamos dizer assim, né? O solo é um ser vivo, é um corpo vivo. Ele recebe nutrientes, entendeu? Ele recebe cuidados. É preciso, como nós tiramos férias, o solo também, às vezes, é necessário dar um descanso a ele.
O agricultor separa uma gleba e deixa ela descansando, correto? Às vezes planta lá um capim, coisa qualquer, deixa lá, aí o capim seca, vai matéria orgânica pura, né? Saudável, vai alimentar aquele solo, né? E for fazendo, proporcionando um reprocessamento das suas energias, dos seus valores nutrientes, etc, etc. Entendeu? Então, o solo, ele, quando diz que está cansado, é porque ele está enfraquecido por diversas razões, né? Às vezes a intervenção do homem e às vezes a intervenção da natureza, como eu disse, né? Excessos de água, né? Chuvas torrenciais que vão lixiviando, vão lavando, né, o solo, né? E tirando nutrientes minerais. É isso. Pode ser, sim. Né? Mas nós podemos cuidar bem do solo. Devemos, né, senhor? Devemos. Né? O Antônio Isso quer aí. falar. Pois não. Fala, Antônio, tá mudo. Antônio, O Júlio, é exatamente essa parte final aí, daí o processo de agricultura variar um pouquinho de regiões para regiões. Sim. Então, quer dizer, o uso constante desse solo, inclusive plantando o mesmo tipo de, de coisa nele, né, de alimento, seja lá o quê, porque aquilo que vai em cima do solo, os nutrientes é um processo de sugando da terra aqueles elementos que a terra tem de riqueza, né? Correto? E aí, Correto. por isso, o processo, por exemplo, aqui, a agricultura aqui, inicialmente, como que era aquela agricultura bem familiar, aquele pedacinho de terra lá, metia, derrubava tudo, botava fogo e ia plantando a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Monocultura, né? Anos sem Monocultura. parar a monocultura. E hoje, inclusive, aqui, por exemplo, os países mais na Europa também, em todo que é canto, quer dizer, a permuta de áreas e a permuta de produtos também é muito feito nisso aí, além do problema aí vem os agrotóxicos, aquela coisa toda, né? Mas o rodízio dessa agricultura com produtos diferentes, mantém, né? Mantenha, porque aí ela é menos sugado, né? Aqueles nutrientes. Hoje, modernamente, né, a ciência agronômica já recomenda essa, chama-se altercação, né? Planta, por É isso. exemplo, laranja e planta mamão, porque as plantas elas necessitam diferentes nutrientes uma da outra, né? E isso uma pode repor aquela que a outra. As pesquisas aqui no Brasil nós temos um órgão muito importante, entendeu? Dependente de qualquer conotação política, a Embrapa, que é Nossa. Haja vista que hoje o agronegócio é a principal atividade econômica que sustenta o país, é o agronegócio, em função de pesquisas e do alto grau de profissionalização da Embrapa, né, que é uma empresa brasileira de pesquisas agronômicas, né, a Embrapa. É isso. Você tem uma ideia, se me permite também contar um casinho aqui. Quando a minha formação no mestrado foi nessa área da pedologia, ciências do solo, que é a minha área mais de especialização dentro da geologia de superfície. E, na época, eu estava fazendo isso na Bahia, né? O mestrado eu fiz lá em Salvador. E o curso da Universidade Federal da Bahia era em convênio com um organismo da França, da Orston, né? E eram a maior parte dos professores, por exemplo, dos 10 professores que eu tive, pelo menos uns 7 ou 8 eram franceses. Vinham, davam suas matérias, ensinavam e tal, aquela coisa toda. Um deles veio para cá e tal,
e em pouco tempo, olha só, ele passou a comprar terra, sabe aonde? No interior da Bahia, lá do lado do São Francisco, num lugar chamado Barreiras. Se quiser relembrar aqui como é o Brasil, você abre o mapa aí, Barreiras, lá no interiorzão da Bahia. Clima semiárido. Olha, esse cidadão, você sabe o que ele fez lá? Plantou uva. Ele foi um dos pioneiros do plantio e obter resultado de colheita de uva lá no sertão da Bahia. O pessoal dizia: você está doido, rapaz? Lá é próximo da Caatinga, lá não dá nada, lá você vai perder dinheiro. Ele: não, tudo bem, eu vou me divertir, tá, não sei o que lá. E olha, ele plantou uva. Hoje, os melhores, alguns dos bons vinhos produzidos no Brasil são da região do Nordeste. Petrolina, também foi feito isso, em Petrolina. Sim, lá na região. A Petrolina hoje é a principal indústria do vinho lá, é uma empresa de Portugal, a empresa portuguesa que domina o mercado lá. Pois é. Mas a produção de uva ela se espalhou da Bahia até Pernambuco. Claro que regiões assim não contínuas, né? Mas em áreas próprias para o cultivo da uva, né? Mas também muito em função do clima, que é o período seco, quando a uva, né? Se a uva ela parece que cresce, tal, aquela coisa toda. Mas é isso aí, gente. Vocês estão craque, hein? Acho que eu vou perder meu emprego, hein? Vou perder meu emprego aqui de professor de geologia. Sim. E você está substituído aí pela turma, hein? Conte mais, bichinho. Vamos seguir, gente? Alguma coisa a mais? Obrigada, seguir, seu então? Júlio. Bom, então vamos continuar aqui, né? Eita, Terezinha, você está ficando craque mesmo, hein? A gente aprende tudo, né, não? Viu? Antes você me Você atrapalhava lembra quando a gente mais, fazia né? aquele como para poder fazer para lá, a gente ficava para cá, não sabia onde ficar. Que coisa boa, né? Oxe. Tá saindo. Vieram a seguir as águas que, caindo sobre um solo ardente, vaporizavam-se novamente, retornando em chuvas torrenciais e assim por diante. Então, era tão quente ainda, o solo ainda estava numa temperatura tão alta que a chuva caía e já evaporava, né? Caía e já voltava para a atmosfera. E tão quente que era ainda o solo, né? Até que a temperatura lhe permitiu permanecer sobre o solo em estado líquido. Aí já a temperatura foi diminuindo, aí já as águas permaneciam no solo, né, em forma de rios, né, de mares e tudo mais, né, para permanecer. Porque antes não permanecia, né, caía e já evaporava. Aí nessa fase já começou a permanecer. Com um detalhezinho, dona Terezinha, cada vez que esse processo acontecia, ao evaporar novamente, deixavam os minerais pesados que estavam em suspensão. Deixava no solo, né? Ele ficava no solo, ele ficava ali. Olha as transformações, né, que iam ocorrendo no solo, né? Aí havia reações químicas, formação de novas combinações de átomos ali, enfim, de materiais químicos, entendeu? É preciso observem isso. Cada vez que dava um chuvarão daquele quente, batia aqui embaixo, evaporava, mas ficavam os pesados, os materiais pesados. Era como se fosse um imenso laboratório, né? Fantástico, né? Mas Papai do Céu, como grande químico que ele era, ele planejou direitinho. Seu Odilson, por favor. Ô, Júlio, como é que você explica o processo milenário, bilenário? E onde tem até a música, né?
onde a mar virou montanha e vice-versa. Como explica esse processo? Onde... Bom, durante esses períodos, períodos geológicos, nós tivemos episódios do mar, de regiões, por exemplo, ficarem abaixo do mar, abaixo do nível do mar, e, às vezes, por movimentos tectônicos, eles se levantaram. Você ter uma ideia, até hoje, criam-se ilhas, às vezes em pleno oceano, por erupções vulcânicas. Às vezes a ilha está submersa, ou o pico de uma montanha, de um vulcão, está submerso. Quando ele entra em erupção, ele começa a derramar lava. Aquilo vai derramando, derramando, e chega à superfície da água. Dali a pouco continua e vai ampliando. Às vezes vira uma ilha grande de origem vulcânica. Né? Aqui, a ilha de Trindade, aqui no litoral do Espírito Santo, né, é originária dessa forma. Hoje é uma ilha grandona e tal, vai gente lá fazer pesquisa e tudo mais, mas ela, antes, há alguns milênios atrás, ela não existia. Né? Sabe o que eu percebo, que eu acho muito interessante? Já conversei isso com aqui. É que, pronto, no domingo, fez o maior sol, foram 28 graus aqui em Bila. Aí o pessoal foi tudo para o Rio, porque aqui o mar da Suíça são os lagos. Né? Aqui, no caso, é o mais conhecido, vocês devem saber, que é o Lago de Biel, um dos mais conhecidos aqui. Então, vou me referir, uma pergunta, por que aqui não tem areia? Por que só pedras? O tipo de terreno, né? Olha Em aqui. todos os lugares que já vão, não existe areia. São só pedras. E dependendo do... Aí sim, vem do Rio, cada vez maiores. E são lindas, gente. São lindas. Aqui, as pessoas especialistas iam catar pedras para poder fazer, aqui, no caso conhecida minha, fazer anéis. Eram joias semi-preciosas. Pedras daqui, da Suíça, que se vendia principalmente para os Estados Unidos. E o pessoal dos Estados Unidos gosta daquele escolazão, assim, sabe? Né? E antes eles compravam, traziam. E depois ela passou uma fase que foi buscar essas pedras. E aí eu não entendo. Eu falei assim, uai, por que aqui não existe areia? É só pedra. Porque, assim, essas movimentações tectônicas, ou foi, porque aqui também tem, bom, aí tem outras coisas, é uma outra realidade, né? Tem as lavínias. Como surgiu isso durante milênios? Eu acho interessante isso. O que você acha, seu Júlio? Bom, olha no seu entorno, você vai ver montanhas, não é isso? Algumas delas, eu não sei onde, se você está muito alto aí, se a altitude aí é muito grande. Do sal. Também. Está alto, né? E tem neves que ficam, às vezes, até o ano todo, não é isso? Aqui não. Aqui não, mas aqui estamos um pouco acima, sim, da parte do lombo. Um pouquinho. Aqui não. Mas assim, o ano mudando, que agora estão se utilizando, não tanto como antes, viu, José Júlio? Nem tanto quanto antes. Mas vai nevar, porque tem aqui as fases. Vai ainda nevar na próxima semana. Mas fica. Mas lá, 3.000 metros, né? 2.000 metros. Pois é. Mas é aí que você vê. Como é que te fala? A alternância térmica. Você vê. Fez 28 graus, não é isso? Daqui a pouco vai esfriar. Isso tudo provoca dilatações, pequenas frestas que provocam dilatações. Isso, ao longo de muito tempo, acaba fracionando. É uma lasca que se destaca da montanha e desce, é outra lasca ali, outro... Enfim, são outro pedaço, vamos dizer assim. Né? Então, isso vai
produzindo. É o próprio entorno daí da região que fornece esse material por esses processos. Às vezes não são aí, no caso, muito tectônicos, não. Não são processos tectônicos. São, na continuidade, podem ser processos erosivos, né? Erosão provocada pela dilatação, né? A penetração da água, entendeu? A água também, pela evolução aí das coisas, contém sal por causa da poluição disso, daquilo, né? A indústria joga sal na atmosfera, ou outro elemento químico que contenha, que seja um sal qualquer. E quando a gente fala sal, não é aquele sal que a gente usa para temperar o almoçozinho da gente, não. São sais que são elementos químicos que são classificados como sais. Eles aí atuam e vão... Também tem ação do vento, também tem, né? Também o vento também age, né, na formação desses. Tranquilo, mas isso aí são fatores da erosão. Erosão eólica, erosão pluvial e tudo mais, né? Erosão das geleiras, né? Dos gelos, etc. Bem, Gente, esse é o Lago de Biel. O senhor estava em Lausanne ou de Fribourg? Então, aqui atrás tem várias montanhas. Jungfrau, tanto. Aqui não se vê. Olha, se vocês observarem isso aqui, tudo são montanhas. Então, observe o que ele estava falando. Olha aqui. Né? Bom, bem no meio do obrigada. lago, né? Biel, de Biel. Olha, eu vou fazer o seguinte: se eu convencer a dona Elza, o ano que vem a gente vai passar uma semana aí para conhecer esse lugar, viu? É bonito. E tem o de Neuchâtel. É muito. Mas tudo bem. Seu Odilson, para a gente terminar depois aqui, pelo menos esse. Ô, Júlio, nós fomos há um tempo atrás, o Coral Celamital, cantar lá no Mendonça, na Argentina. Eu conheci a Cordilheira dos Anjos, até cantamos lá no alto da cordilheira, o Aconcagua famoso. E lá, aquela água vai descendo lá do alto, forma um lago lá embaixo, Mendonça. Eles usam aquela água só para banho, porque água para beber eles têm que comprar, segundo eu soube lá, entendeu? Como é que explica esse fenômeno daquela água descendo? Uma beleza de lugar, é muito lindo. Eu tenho até a foto aqui, posso te mandar, Júlio. Mas são as estações, eu não né? entendi, não. Eu não entendi. Como é que é? A cachoeira? Não, a água vai descendo, vai degelando. Eu queria entender esse processo, como é esse degelo. Mudança de temperatura. Mudança de temperatura. Não, mas lá, o que forma lá no alto? O que forma lá no alto dessa serra? Não, é o gelo. O gelo que vai derretendo ao longo do ano. Entendeu? Certo? Somente no período de verão e no período intermediário. Queria só tirar essa dúvida mesmo, achei bacana lá. Cantar lá no alto, nossa, foi lindo. Vários coros, um monte de gente. Se o senhor vier aqui para a Europa, para você, o senhor ver que coisa mais linda. Linda, como se forma aqui o gelo e cai assim. Bom, nós estamos falando do solo, de tudo isso. Uma curiosidade. Aqui se tem sal, que eu nem sabia que existia sal, bem no alto aqui, e é muito iodado, ou às vezes eles colocam iodo. Eu estava achando essa questão que, supostamente, para mim, o sal era normal, mas se acrescenta o iodo, né? Mas tudo isso já não tem. Por que se acrescenta? O senhor sabe me dizer, só por curiosidade, por que se coloca iodo no sal? Não sei, não é minha área. Mas tá tudo certo, eu vou perguntar, mas tudo bem, desceu. Eu vou perguntar ao meu neto, que ele é químico também.
ele é químico, ele fez faculdade de química e eu vou perguntar a ele. Te Porque dou uma... se é Eu sei, natural, por que tem que ser Zélia, acrescentado se é algo natural? Zélia, Outra, o que eu sei, não sei se é só isso, não sei se o motivo é só esse, mas que havia muita doença na tireoide, que a pessoa ficava com a tireoide grande, o pescoço grande, eu não sei o nome dessa doença, não sei o nome da doença, a gente chama de papo, né? A pessoa ficava com papo, assim, que era a falta de iodo. Então, começaram a pôr iodo no sal para acabar com essa doença, que tinha muito antigamente. Existia. Tireoidismo, não é o nome? Tireoidismo? Não, tireoidismo não era, é com relação à tireoide, mas é um outro nome que eu não lembro agora. Mas, Desculpa, então, Eu foi tenho, eu colocado tenho uma iodo aqui. para... E, de fato, sumiu, quase não se vê mais, né? Pessoas com aquele papo grande. foi isso. Terezinha, eu Pode olhei aqui, Júlio, espera aí um momentinho só. Eu vi aqui, o iodo é essencial para a síntese dos hormônios tireoidianos, você falou aí, que irão regular as funções do organismo. Sua deficiência pode levar ao bócio, teria que pesquisar que é isso. Bócio. ócio. É, E seu a doença excesso, é bócio. momentinho, e seu excesso pode causar intoxicação. Pois Então, o iodo é muito importante, né? mas O Esse, nome da esse doença Google, é bócio, esse, bócio. esse bócio. Google, Terezinha, o Google é pai dos burrinhos, igual eu. Eu chamo ele de tio, vou perguntar para o tio Google. Pronto. Vamos ver se nós terminamos, porque só falta uma, né, Tê? Vamos lá, né? Só Vamos ver. falta esse e deixamos para a próxima semana, o período de Tá, transição. vamos lá. Entrou o texto, gente? Sim. Tá. Então, eu vou pegar agora esse aqui, olha. É com a formação dos terrenos graníticos que começa a série dos períodos geológicos. Aí entra aquela questão dos períodos, né? Aos 6 períodos principais, conviria, pois, juntar o estado primitivo de incandescência do globo. Então, eu tenho aqui 4 e 5, né? Deixa eu pegar aqui. Entrou aqui o 4? Entrou? Então, ó, um período, então, para a Zélia já colocou aí aquela figura, eu também tenho aqui, aquela tabela, né? Um período geológico é uma divisão de uma era. As eras são divididas em períodos. As grandes eras geológicas do planeta Terra são pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e cenozoica. Cada uma é dividida em períodos. Aí eu coloquei aqui, ó, a nota 5, né? Que é aquilo que a Zélia também colocou no início, né, Zélia? A mesma coisa. Então, aqui as eras, aqui, olha, as eras divididas em períodos. Cada era tem a sua divisão em períodos. É que não adianta a gente ficar lendo tudo, que fica cansativo, né? Tem a época de cada um, né? E tudo mais. Então, só para ter uma pequena ideia, porque não dá para aprofundar isso, precisa muito estudo para aprofundar, né? Então, só para a gente ter uma ideia, né? Por exemplo, eu não sabia que as eras eram divididas em períodos, né? O éon, como o seu Júlio falou, ele abrange tudo, ó. O éon, né, seu Júlio, abrange tudo isso aqui, né? exatamente. Éon. Ó, tá tudo aqui. Mas aí precisa de um estudo mais aprofundado, e que não é o nosso caso. A gente só quer entender mais ou menos como a coisa funciona, não é? Então, Gilson, o senhor quer falar alguma coisa para nós continuarmos? Não, foi sem querer, desculpei. Tá. Então, voltando aqui ao texto. Voltou o texto para vocês? Voltou. O aspecto desse primeiro período foi um verdadeiro caos, em que todos os elementos foram confundidos, procurando seu assentamento, onde nenhum ser vivente poderia existir. Então, imagina, né? Estava tudo ali, misturados, confundidos, aqueles elementos, tal, incandescente, né? Em altas temperaturas, que com esfriamento, cada um foi se assentando
em determinadas, né, em determinadas regiões. Também um dos seus caracteres distintivos em geologia é a ausência de todo o traço de vida vegetal e animal. Até aí não tinha, né? Nenhum traço de vida vegetal e nem animal. É impossível assinalar uma duração determinada para esse primeiro período. Isso é lá, né? Não sei hoje, o senhor Júlio pode dizer. No tempo de Kardec, eles não tinham ainda conseguido assinalar uma duração determinada para esse primeiro período, tanto para como para os seguintes. Eu não sei se hoje já se determina um período. Observando-se o tempo que se faz necessário. Aqui ele dá um exemplo só, olha que interessante o exemplo que fizeram essa experiência, né? Observando-se o tempo que se faz necessário para uma bala de canhão de um volume dado, aquecida ao vermelho branco, para que a sua superfície seja resfriada, até que uma gota de água fique no estado líquido, tem-se calculado que, se essa bala tivesse o diâmetro da Terra, seriam necessários mais de 1 milhão de anos para ela se solidificar a ponto de a matéria líquida permanecer nela, né? Então, tentaram calcular esse tempo. Eu não sei se o senhor Júlio pode falar isso, se hoje já se tem esse tempo determinado, seu Júlio. O senhor sabe se tem? Terezinha, deixa a Meg entrar, ela está chorando. Não, ela é que meu marido saiu e ela fica miando na porta quando ele sai. Oh, Ela fica olhando para a porta e miando. Eu tenho que ir lá, oh, eu tenho que Jesus. conversar com ele, eu tenho que falar que ele vai voltar logo para ela se acalmar. Lindo. Isso voltando aqui, isso é interessante, porque foi justamente isso que, assim que iniciamos, foi o que eu estava me referindo. A questão do tempo, né? A questão do tempo, que sim, ele usou. E é por isso que eu tinha essas dúvidas, porque cada Éron, ou Éron, que está aqui, está dividido em tempos. Ele foi, e é bem claro, olha só, essa aqui eu acho que, deixa eu compartilhar, pardon, excuse-moi, Terezinha, Tá? Deixa eu tirar. Aí, essa ainda é mais abrangente, eu acho, não sei porque a de Terezinha como é. Tem dizendo todos aqui os períodos, por isso que fiquei em dúvida para saber no qual ele estava se referindo, para entender. Olha só. E esse adiante. Bom, deixa para lá. Vê que tem aqui. Tem. Aí tem o tempo, né? Tem o tempo, sim. Da mesma forma que aquela que foi enviada. Aí, ó. No tempo de Ainda Kardec fica não mais tinha ainda, visível. né? No tempo de É, Kardec não tinha ainda o tempo. não tinha. Então, foi por isso que eu queria saber, mais ou menos, que período era esse, o período Primário, né? primário, porque está no pré-cambriano, cambriano, mas entre a arqueozoica, então, veja só, 4.500, 4 milhões, ele aqui está dizendo milhões de anos, e esse vai até 2 milhões, 2 milhões e meio de anos. Eu não sei. Então, vem aí, olha só, depois vem milho. Então, é por isso que foi assim, bom, peraí, ele falou 1 milhão, ele citou 1 milhão, mas não, que milhão, 1 milhão aqui então tá entre essas duas aqui, né? Foi A por gente isso que eu achei precisaria interessante. saber em que período aconteceu. Foi por isso que eu perguntei no início, Em que para poder período, me em que período, identificar. em que período aconteceu essa fase de esfriamento que propiciou que a água ficasse na Terra? Então, Chegou uma temperatura tal que a água permaneceu na Terra, em forma de rios, né, e tudo mais. E a ele ainda gente... não está mencionando, ele não menciona no caso,
os seres orgânicos. Então, aqui, não, ele não menciona. Aí ele não mencionou ainda as vidas. Então, foi antes. Porque aqui, ó, era paleozoica. Aqui já começa. Aqui já inicia. Vocês estão vendo, gente? Estão vendo? Aí tá. Surgiram formas de vida com maior complexidade, como moluscos, antropóides. Só que isso aí Aí foi não surgiu depois. ainda. Aqui Então, ainda deve não ser surgiu aqui, a ó. vida, né? Não surgiu a vida ainda. Não surgiu. Aí, vamos lá. Aqui, ó. Os resfriamentos superficial ocorreu gradualmente e assim surgiram as primeiras formações rochosas. Aí tem dizendo os escudos cristalinos e as rochas magnéticas, como nós falamos, conversamos, e ígneas surgiram nesse período, no Arqueozoico. Aí, olha só, surgem os primeiros organismos vivos. No começo, eram unicelulares, que ele diz moléculas, que fala aí outro dia, mas é unicelulares. Hoje, atualmente, nós sabemos. Então, com o aumento do índice do oxigênio superficial, surgiram os primeiros eucariotes, que vou depois mostrar. Formas de vida mais complexas, como algas, surgiram até o final. Olha só, até o final do Proterozoico. Por isso que eu estava com dúvida, que ele fala do período de transição, que vai ser posteriormente. A transição vem depois. Então aqui, veja só, Terezinha, que aqui eu acho, pelo que eu entendi, seria esse período aqui, porque ainda não mencionou. Ele não mencionou, ainda não surgiu. E esse período primário, qual seria? Entendeu? Aí por isso que eu iniciei com a minha dúvida. Pois é, era isso. Porque, inclusive, um desses, Terezinhas, que eu achei estranho, que achei muito interessante, de fala dos gases e fala, que eu não sei o quê, mas depois nós vamos ver sobre a água. Mas isso aí que tá, foi, eu não conseguia me situar. Porque se está no transição, como é que se fala do período primário? Entendeu? Mas tá tudo certo. Vamos fazer uma coisa. Alguém tem alguma pergunta? Porque para referente ao que foi comentado, ao que foi lido, e conversamos muito, o estudo hoje foi excelente, que na próxima semana daremos continuidade ao período de transição no item 22º. Peço que todos tenham uma lidinha para ficar ainda melhor, mais dinâmico o estudo. Vê como é que cada um dando o seu ponto de vista. Passa 1h30 que a gente nem assim, uau, já foi? Né? Então, isso é muito importante. O estudo é importante. Preparem-se antes mesmo. Todo mundo está sabendo, a gente sempre avisa, gente, na próxima semana é o item 22.166. Para aquelas pessoas que ainda não têm o livro, nós enviamos já o PDF. Então, não tem desculpas. Né? Pronto, alguma coisa a acrescentar aqui? Podemos parar o nosso vídeo, gente? Muitas vezes, obrigada a todos vocês. É muito importante para mim estar vendo assim cada um de vocês. É muito bom. Obrigada a cada rostinho que hoje participou, cada encarnadinho. Ai, eu fico tão contente de ver hoje. Mesmo que não está físico, mas eu sinto que vocês estão próximos. E muito bom. Está cada vez mais gostoso essa interação. Eu queria Muitas vezes. falar que a presença do seu Júlio hoje foi bastante importante para nós, né? Ele Isso. esclareceu bastantes coisas. Ele foi chamado, né, Terezinha? Ele falou assim, falei assim, pensa que vai ficar na boa lá, só de flosô? Não, Nina, não. Vamos trabalhar
que o que não quero saber de aula. Não, Antônio. tchau, Antônio, obrigada. Próxima, não, quarta-feira, hein, Antônio? Eita, ele já foi. Então, ó, foi chamada, a tarefa está aí. Então, muito obrigada a todos, viu, gente? Vou parar o vídeo. Até a próxima.